juntos, enquanto micro-região, macro-região, neste enfrentamento em alinhamento. Lembrando que no feriado de terça-feira nós tivemos uma videoconferência com todos os envolvidos a nível de superintendência e nível central, onde foram apresentados os desenhos assistenciais de toda a região, Barbacena, Congonhas, Lafayette e São João del Rei. Esses desenhos estão sendo validados. Os leitos que Barbacena oferece nos 4 hospitais que aqui temos, onde uma das premissas do Estado é que fizesse apenas um hospital no nosso território, isso se torna inviável. Lembrando que aqui é um território atípico, onde ficou distribuído entre a rede hospitalar os serviços, como um hospital faz apenas obstetrícia, o outro hospital faz cardíaco e onco, o outro hospital faz o atendimento à porta de entrada do trauma e do AVC, entre outras comorbidades, e ainda um hospital menor que faz atendimentos clínicos em gerais, que é o que a gente tem alinhado e o feito para caminhar para ser exclusivamente voltado ao Covid-19, que seria o IMAIP. Mediante a todas essas tratativas e ainda mudanças que estão ocorrendo todos os dias em deliberações estaduais, federais e onde nós municípios seguimos essas regulamentações para que possamos tomar decisões e tratativas, eu iniciaria hoje falando sobre o que o nosso governador Zema lançou, que é o projeto Minas Consciente para a retomada da economia. Nós precisamos pensar que essa linha que foi lançada, ela será analisada não pelo prefeito local ou pelo gestor local. Ele será analisado juntamente às superintendências de Estado, que é uma da premissa, porque principalmente Barbacena, que é cidade polo, referência a 800 mil pessoas e que até hoje está referenciada ao tratamento de Covid para 250 mil pessoas. Volto a afirmar que se Barbacena apenas ter uma tratativa e os municípios que são assistidos por nós não tiver, o impacto será a mesma coisa. Então, eu gostaria de fazer um convite a todos que fizesse leitura desse documento que chama Minas Consciente, onde ele propõe que o município faça desenhos para manejo e acompanhamento da situação epidemiológica e sanitária. Sendo assim, voltando para Barbacena, primeiramente a população tem que aderir o uso da máscara, que já é obrigatório em território mineiro e que a gente vê a mãe de máscara, o filho sem máscara, as pessoas caminhando sem máscara, as pessoas transitando com o idoso de máscara, mas quem está do lado sem máscara. A máscara é para todos. Assim que a população aderir ao uso da máscara, nós iremos retomando, avaliando e fazendo as tratativas que precisam ser feitas, junto com a micro-região e macro-região, pois o impacto de pessoas doentes estarão em nosso território. Isso é muito claro, isso é evidente, com o número crescente de casos suspeitos e casos confirmados. Hoje nós temos mais um confirmado, que irá entrar no boletim, que será atualizado hoje à noite. Este paciente já se encontra em internação hospitalar, em leito de UTI. Então, nós precisamos também fazer um chamamento às famílias destes pacientes suspeitos e confirmados. Vocês precisam estar em confinamento, vocês precisam estar em isolamento, para que nós não precisamos nos desgastar buscando outros meios e outras forças para fazer com que essas pessoas estejam respeitando o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e nós seguimos nessas linhas. Sendo assim, eu gostaria de dizer que nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, desde o primeiro dia que nós tivemos o primeiro suspeito, nós estamos tomando todas as tratativas possíveis para fazer o melhor, não só para a população de Barbacena, mas
para toda a população adjacente, que seria as 250 mil pessoas, que no primeiro momento ficou desenhado que seria por micro. Lembrando que Barbacena hoje tem 25 leitos novos de UTI, porque o prefeito Luiz Álvaro acreditou e viabilizou na casa de 3 milhões de reais para que pudéssemos fazer com que os hospitais se organizassem. Nós tivemos hospitais em Barbacena que tiraram leitos da saúde suplementar, que seria dos particulares convênios, para que pudéssemos criar leitos para atendimento do SUS. Nós estamos em tratativas constantes para a busca e retomada da vida de todos nós. Mas para que isso aconteça, a população necessita se conscientizar. Usem a máscara. Todos precisam estar, se precisarem sair de casa, de máscara, para que nós possamos minimizar e diminuir a curva epidemiológica, que aqui em Barbacena só cresce, e para que nós possamos fazer com o desenho que foi proposto pelo Estado de Minas, seguindo o Ministério da Saúde, que a gente faça por setor o retorno do comércio. Lembrando que o Minas Consciente já traz as ondas, e Barbacena hoje ela já tem em funcionamento o Onda Zero, que são todas aquelas atividades essenciais. Então nós teríamos que caminhar para a Onda 1, que seriam os outros ramos de atividade. Porém, quando a gente vê que aqueles comércios que estão na Onda Zero, que já está sendo acompanhado, os próprios funcionários ainda não estão utilizando máscara, nós, se decidirmos abrir o comércio imediatamente num todo, nós estaremos pulverizando na sociedade o vírus Covid. Então esse é o nosso chamamento, que a população adere o uso da máscara, primeiramente, seguindo o que já está preconizado, recomendado de uso obrigatório. E a gente vai caminhando, nós, enquanto equipe de vigilância, de sanitária, epidemiologia, para que nós possamos seguir e darmos prosseguimento ao retorno da vida normal, que é o nosso sonho. Como seria bom acordar amanhã e não pensar em Covid? Sabe por quê? Porque as pessoas ainda continuam tendo infarto, as pessoas ainda continuam tendo doenças oncológicas, as mulheres ainda continuam tendo seus filhos, e nós precisamos pensar nessa linha de cuidado num todo, onde Barbacena é referência macro-regional para gestante de alto risco, ao trauma, à cardiologia e à oncologia, 800 mil pessoas. Então, além do Covid, que é novo, que está essa pandemia nos trazendo tanto terror, nos trazendo tanto clamor, nós ainda temos que lidar com as outras patologias que elas não adormeceram, elas continuam crescendo todos os dias. Então, sociedade barbacenense e todos aqueles que nos ouvem, hoje eu venho clamar, vamos usar a máscara. Vamos fazer o nosso papel para que a gente comece a ter retorno dessa curva ser decrescente e não acrescente todos os dias. É isso que eu trago em primeira mão para toda a sociedade, e agora eu passo para o Dr. Herbert falar das tratativas epidemiológicas. Boa noite. Então, como bem falado pela nossa secretária, e faço esse apelo novamente à população, antes da gente falar especificamente das perguntas que nos foram enviadas e das dúvidas em que a população e a própria mídia local tem nos proporcionado, da população seguir nessa tratativa da utilização das máscaras. As máscaras são uma das formas mais eficientes que a gente tem descoberto na capacidade de evitar que esse vírus seja propagado. A gente precisa entender, e eu faço esse apelo novamente, de que a minha saúde interfere na saúde do outro. Então eu preciso entender que, por mais que eu não utilize a minha máscara, eu não estou só atrapalhando a condição de saúde própria, mas eu estou atrapalhando a condição de saúde da comunidade. Então, reforço o apelo da secretária e peço novamente à população para a gente seguir nessa tratativa da utilização de máscaras. Então, seguindo nessa entrevista que a gente está fazendo aqui hoje,
nos foram enviadas perguntas tanto pela rede social da comunicação da Prefeitura, como também pela imprensa local. Dessa vez, hoje, nos foram enviadas perguntas tanto da Rádio 93 FM como da Correio AM. Então, à medida que a gente for respondendo as perguntas, a gente vai esclarecendo alguns pontos mais importantes que têm causado muita dúvida para a população. Um ponto inicial que é muito importante da gente esclarecer é no que se refere aos testes diagnósticos. No momento, para enfrentamento desta pandemia, nós temos dois tipos diferentes de testes diagnósticos. Nós temos o teste chamado teste molecular, teste que é chamado de PCR, que é o que a gente identifica o vírus, tá? E a gente tem um outro teste, o chamado teste rápido, que é o teste sorológico. Isso é muito importante para a população compreender, porque à medida que a pandemia está caminhando, temos observado que laboratórios particulares têm começado a conseguir esses insumos para a realização desses testes. Mas, em especial, a esses testes sorológicos, o teste rápido, muito importante que esses testes sejam realizados com muito critério. Por quê? Toda vez que a gente fala de um exame diagnóstico, o teste ele tem uma capacidade de identificar a doença, mas essa capacidade nunca é 100%. O que eu estou querendo dizer? Existem testes que podem dar negativo e uma pessoa ser positiva. E o contrário, o teste dá positivo e a pessoa ser negativa. Isso é uma variabilidade do próprio teste. Os testes que a gente tem utilizado para confirmação dos diagnósticos são os testes de mais alta confiabilidade, que é o chamado teste molecular, o primeiro teste que eu havia comentado. Esse teste é o teste que está sendo utilizado pela Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED, que é a que nos tem suportado nesses diagnósticos, e é o melhor teste até o momento para a gente utilizar para confirmar os casos. A grande questão é que esses testes, o segundo, que é o teste sorológico, ele tem uma capacidade de identificar a doença de até 60%. Ou seja, eu posso perder uma população que não esteja sendo identificada corretamente. Então, o apelo que eu faço à população, no que se refere aos testes diagnósticos, é que somente procurem um laboratório caso haja indicação médica, caso haja prescrição do médico para fazer aquele exame e, consequentemente, a justificativa para aquilo. O que a gente tem observado? Com a situação do coronavírus e a pandemia toda instalada, muitas dessas pessoas estão querendo procurar o laboratório para saber se já teve contato, mas nunca teve sintoma. Ou ainda, como tem muitas notícias falsas sendo disseminadas, né? Tem pessoas que querem fazer o teste para saber se já está imune. Então, a primeira questão que eu já vou determinar para vocês, a gente ainda não sabe se esses exames são capazes de falar para a gente se a pessoa está imune ou não. Então, não procure o laboratório, primeiro porque é uma forma de você sair de casa sem necessidade. Se você não tiver tido sintomas e se você não tiver indicação clínica para realizar esse teste. Aí possam vir perguntar, mas tem sido discutido muito que para que a gente consiga enfrentar adequadamente a pandemia, é necessária a realização de teste em massa, sem dúvida, mas dos testes que têm boa confiabilidade. E isso a gente ainda não está disponível. Então, muita atenção, eu peço muita atenção à população no que se refere à realização desses testes sorológicos. Somente vá fazer o teste se de fato tiver indicação médica, tiver uma prescrição médica e de fato tiver indicação clínica. Fora isso, isso pode atrapalhar na condução toda da nossa vigilância epidemiológica, do nosso trabalho com o enfrentamento da pandemia. Uma outra questão que nos foi perguntada e que também nós já respondemos, essa pergunta veio das redes sociais, no que se refere aos dois primeiros casos. Então, a nossa secretária acabou de confirmar, a Barbacena hoje tem 5 casos de coronavírus confirmados. Os 2 primeiros casos, sim, já estão em casa, inclusive já voltaram à sua atividade social, porque são casos que estão curados. Tá? Então, nós temos ainda outros 3 casos, o Maurício vai detalhar isso dentro dos dados epidemiológicos, internados.
sendo que os 3 casos ainda estão em regime de terapia intensiva, em leito exclusivo que foi criado pela nossa secretária, pelo nosso prefeito, para atendimento dos pacientes com suspeita e casos confirmados de Covid. Então, dos 3 ainda, os 3 estão em regime de terapia intensiva. Outra questão que é muito importante de a gente discutir é que tem se ventilado isso muito no que se refere ao uso e os tratamentos que estão sendo realizados nos pacientes que estão confirmados ou suspeitos. Nós aqui, quanto Secretaria Municipal de Saúde, temos seguido todo o protocolo recomendado pelas entidades médicas de maior importância. O Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e também as organizações internacionais. Então, quando a pessoa pergunta, está usando hidroxicloroquina? Está usando a cloroquina? Está usando a azitromicina? Tudo que está pautado de recomendação temos realizado. Agora, a gente tem que ter muita atenção, e de novo eu faço um apelo à população, no uso de medicações que ainda não estão comprovadas de eficácia para o tratamento do Covid. E isso vale para qualquer indicação clínica, tá? Porque toda medicação tem seu efeito colateral. E muitas das vezes, um dos princípios básicos da medicina é não fazer mal, não causar dano. Então, nós não podemos causar problema numa pessoa que já está com problema. Então, tudo que está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, os protocolos todos de tratamento, de ventilação mecânica, de tudo que é possível, aqui, como Secretaria Municipal de Saúde, temos seguido à risca e temos fazendo o tratamento da melhor maneira possível aos nossos pacientes. Então, a gente tem que ter muita atenção também quando isso é ventilado na mídia, dessas questões, desses tratamentos miraculosos. A gente tem que seguir, como eu havia falado na última coletiva, primeiro a ética e depois os protocolos e os protocolos clínicos que possam, de fato, ajudar no tratamento. E uma outra questão muito importante que é para a gente esclarecer a população, isso também já foi falado algumas vezes, é em especial, além do uso de máscara, além do distanciamento social, tudo isso que a gente tem discutido, na higienização das mãos. Porque muitas das vezes as pessoas continuam ainda naquela busca incessante da procura do álcool gel. O álcool gel, sem dúvida, é uma arma extremamente eficaz para que a gente faça a descontaminação e evite o contato com o vírus. Mas o vírus, pessoal, ele, na sua forma dele, ele tem uma cápsula de gordura, a gente chama cápsula lipídica. A dona de casa que está aí sabe muito bem o que tira gordura do prato, o que tira gordura da panela. Detergente, sabão. Então, água e sabão é tão eficaz quanto o álcool gel, tá? Então a gente não precisa de ficar nessa busca desenfreada por álcool gel como se isso fosse a única alternativa. Água e sabão é tão eficaz quanto e mata tanto quanto o vírus, tá? Então não se esqueçam da utilização de água e sabão. A água e sabão também é uma forma muito eficiente da gente combater o vírus. Então, de todas as perguntas que nos foram feitas, esses eram os principais pontos que a gente precisava discutir, precisava de informar a população, que essa é a nossa ideia. Continuamos trabalhando de forma árdua nos protocolos, nas atualizações que são diárias, e isso tem acontecido e todos têm acompanhado isso todo dia, tem novidades chegando e a gente está o tempo todo se atualizando e procurando fazer da melhor maneira possível para que a população de Barbacena esteja cada vez mais segura de que tem um tratamento eficaz, um acompanhamento eficaz. Mas não se esqueçam, a saúde de todos nós, precisamos de todos nós estarem em conjunto no combate a essa pandemia. Vou passar agora para o Maurício, que é o nosso chefe da Vigilância Epidemiológica, e ele vai, com mais detalhes, esclarecer como estão os casos suspeitos, o perfil epidemiológico e como está sendo todo o trabalho da Vigilância Epidemiológica. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho aqui que eu estou à frente da Vigilância Epidemiológica, representando a minha equipe que está trabalhando 24 horas incansavelmente na Secretaria de Saúde para obter todas essas informações em tempo real com as instituições aqui em Barbacena.
Também gostaria de agradecer todos os profissionais de saúde que estão empenhados nessa luta aqui no nosso município e região, né? Principalmente a equipe de enfermagem que trabalha aí 24 horas nos hospitais, dedicando a sua vida inteira, né? Inteiramente a sua vida em prol da nossa comunidade, para que todos aqueles enfermos que chegam nos hospitais tenham o melhor cuidado assistencial possível, né? Bem, eu vou passar um pouquinho aqui dos dados, os dados epidemiológicos que nós temos no município, lembrando vocês que esses dados eles vão modificando à medida que vai passando o tempo. Durante a nossa própria coletiva, que logo que nós iniciamos a coletiva, nós já tivemos mais um caso confirmado, passando para 5 casos aqui no nosso município. Bem, nós temos aí um total de notificações, isso é sempre importante eu falar do número de notificações, ou seja, são todos aqueles casos que foram em algum momento notificados para a secretaria através dos hospitais ou através dos usuários, enfim, que chegou ao nosso conhecimento, 442 notificados. Esses 442 casos notificados, a gente vai distribuir eles em confirmados, suspeitos e descartados. No entanto, nós temos 5 confirmados, 105 descartados, 333 suspeitos e um óbito em investigação, tá? Desse percentual, gente, a gente tem que falar o seguinte: desses 442 notificações, 1% foi o que nós temos aí de confirmado, 23%, né, descartados, aguardando o resultado, que é uma pergunta que sempre o pessoal faz. Quem fez exames? Quantos fizeram, né? Enfim, nós temos aí um percentual aguardando o resultado, ou seja, foi coletado o material para análise, se confirma ou descarta, 4%. Isso equivale a 18 casos que estão aguardando, ou seja, 4% da nossa amostra. Sempre pergunto também, todos estão testando, né? Conforme eu já passei os dados aqui, nem todos estão sendo coletados. Por quê? Justificando, né? Seguimos os critérios do próprio Ministério da Saúde, os critérios e os dados encaminhados pela própria Secretaria de Saúde, onde nós vamos fazer a coleta desses exames somente daqueles pacientes que estão sob internação, em síndrome respiratória aguda grave ou aqueles casos que evoluem para óbito. Tá? Então nós temos um total de testes realizados no município até o momento, 127, né? Conforme eu passei aqui dos 127, 105 foram descartados, 18 estão aguardando e, no caso aí, 5 já confirmados. Chamo a atenção da última coletiva que nós fizemos. Nós tivemos aí um aumento que foi na sexta-feira da semana passada. Da sexta-feira até hoje, nós tivemos 80 casos notificados na Secretaria como suspeitos. Ou seja, um incremento de 22% da sexta-feira até hoje, quinta-feira, antes de completar a semana. Então a gente tem uma percepção durante as semanas epidemiológicas que a nossa curva ela está ascendente. O número de notificações não vem diminuindo, ele vem sempre ascendente, está tendo um aumento aí. Por isso que a gente sempre preocupa com essa questão de permanecer em casa, adotar as medidas profiláticas, no sentido da gente fazer a contenção do vírus aqui no nosso município. Sempre perguntam também nas redes sociais como é que está a questão dos leitos nas unidades, nos hospitais de forma geral. Tem leito vazio, tem isso, tem aquilo, enfim. Eu vou passar aqui o número total de internações que nós tivemos em Barbacena até o presente momento. 66 internações nós tivemos de suspeitos e confirmados, né, todos juntos ali, né, 66. Sendo destes, 49 já receberam alta até a data de hoje. Temos aí leitos Covid, né? Tanto no Hospital Regional, Ibiapaba, Imaípe e Santa Casa. Hoje, até o presente momento, nós temos 17 pessoas hospitalizadas,
na data de hoje, né, nas mais diversas situações. Temos pacientes que estão em observação, há pacientes que estão em terapia intensiva, sob ventilação mecânica. Bem, em relação a esses casos que estão em internação hospitalar, a gente destaca que a maior parte deles teve teve os principais sintomas, né, vamos dizer assim, febre, tosse, dor de garganta e algum momento apresentaram aí dificuldade de respirar, necessitando de uma internação, onde que nós fizemos a coleta dos exames. Tá? Esses casos foram classificados aí como síndrome respiratória aguda grave, o qual estão sob nosso acompanhamento. As comorbidades, né, que levaram ao agravamento desses pacientes, a gente destaca aí as doenças cardíacas, né, os cardiopatas, no caso, problemas aí relacionados ao fumo e outras patologias que vêm reduzindo as suas gravidades. Mas as principais são as cardiopatias e os hábitos aí, de tabaco, doenças renais, diabetes, enfim. E, mais uma vez, a gente chama sempre a atenção. Pessoal, tomem muito cuidado em relação a essa questão, né? Muitas notícias falsas são veiculadas com muita facilidade nas mídias. O que é verdadeiro, o que é correto, circula muito pouco. O que é fake news circula numa propagação, numa velocidade incrível. Então tome cuidado com o que está sendo veiculado. Busque sempre as informações com a própria Secretaria de Saúde, né? Confiem nos dados que nós apresentamos. Nós sempre apresentamos tudo dentro da maior ética, compromisso e voltando aí para a questão do sigilo profissional. Nós não damos nenhuma informação específica de pacientes, justamente para preservar essas pessoas. Então tome muito cuidado com o que está veiculando nas redes sociais aqui no município. Com a fala do Maurício, eu vou fazer, assim que o Gilberto e o Luciano se pronunciarem, eu vou falar sobre a situação de criação de hospital de campanha, que é também um questionamento da rede social. Eu vou estar falando sobre o comitê de enfrentamento também, né, que nós criamos no município e depois o Estado criou, para que nós possamos, sim, fazer o retorno do comitê com representatividade do comércio e de outras entidades que ainda não estão neste comitê, para que juntos possamos tomar decisões que não vão colocar a vida, os amores e este território em situação agravante. Enquanto o pessoal se posiciona, uma outra questão que é importante já dar de feedback para a população é justamente no que se refere aos testes que estão sendo realizados na FUNED. Então, a gente tinha comentado anteriormente que estava tendo uma demora nesse resultado dos testes, mas hoje a gente já está tendo uma celeridade de em torno de 24 ou no máximo 48 horas dos resultados. Então isso tem ajudado muito o nosso trabalho no que se refere a diferenciar os pacientes suspeitos dos pacientes confirmados e, obviamente, quando a gente fala de uma doença que é transmitida pela via aérea, esses pacientes precisam de ficar em isolamento. E a gente tem que ter toda uma estrutura hospitalar preparada para receber esses pacientes. E esses testes têm saído com uma celeridade maior, então o resultado está em torno aí de 24 a 48 horas, que tem que ajudado muito no nosso trabalho e no nosso enfrentamento. Lembrando que esses resultados eles passaram a sair com mais rapidez porque foram mudados os protocolos, né, doutor Herbert? Hoje não se faz mais a coleta de todos aqueles que estão como suspeitos. Então a gente está seguindo um protocolo, né, a nível ministerial, e este município também fez a compra de 100 testes, que antes a este resultado chegar com rapidez, nós estávamos utilizando os testes em rede particular para trazer aqueles pacientes mais críticos ou que foram a óbito ainda suspeitos
o resultado mais rápido para o alívio ou até mesmo a contenção, né, domiciliar dessas pessoas que confirmaram ou negativaram. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo em alinhamento de tratativas que nos coordenam e nos orientam a nível central nos últimos 40 dias, que é quando começou a ter deliberações e protocolos a nível estadual e a nível de Ministério de Saúde. Boa noite a todos, aos colegas que estão aqui presentes. Hoje eu venho respeitosamente me dirigir aos senhores comerciantes, empresários e empresárias da nossa cidade. Nós estamos aqui com uma luta muito grande para manter a doença longe do nosso município, mas ainda observamos algumas práticas que ainda não estão alinhadas com o nosso pensamento e com aquilo que nós há muito tempo estamos combatendo aqui. Pessoas ainda que não precisam estar na rua, comércios que não precisam estar abertos, ainda estão abertos. Vale frisar que não há ainda perspectiva de abertura total de comércios. Nós estamos ainda com um decreto em vigência, o comércio não está aberto, nós estamos observando que muitos comércios já estão se alinhando, já estão abrindo porta, mas isso ainda não é a tendência. Nós pedimos encarecidamente para que aqueles estabelecimentos que não estão enquadrados não essenciais permaneçam ainda fechados, que as suas atividades daqueles outros estejam restritas. Por que nós pedimos isso, pessoal? Porque a gente observa diuturnamente, junto com a nossa equipe da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e nossos colegas de trabalho, que nós ainda vamos ter muito trabalho sobre isso. Lembramos que os profissionais que estão na rua tentando tirar, conscientizar vocês que vocês não devem estar lá, também estão no risco. Então é muito desrespeitoso, às vezes também bastante improdutivo chegar no local onde as pessoas não deveriam estar. Então nós estamos bastante atentos a isso, nós vamos continuar. A nossa equipe não é grande, mas parece que a Vigilância Sanitária é um gigante nesse momento, porque ela aparece em tudo quanto é lugar, em todas as horas, todos os dias. Me falam, quantos agentes vocês têm? Nós temos poucos, mas nós nos fazemos presentes para preservar a saúde de vocês. O Dr. Ebert fala incansavelmente nisso, a nossa secretária fala, Maurício, que nós precisamos estar conscientes da nossa situação aqui no município. Vamos usar máscaras, vamos evitar sair e vamos evitar abrir os comércios que não têm necessidade. Essa é a nossa maneira de respeitar vocês. Nós queremos salvar a vida de vocês, até com o sacrifício da nossa. Pedimos essa atenção, essa colaboração. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Luciano. Uma boa noite a todos, gente. Eu trago aqui algumas ações e algumas estratégias que a gente tem tomado e implementado dentro da Diretoria de Ações em Saúde. Começo a falar um pouco sobre a atenção básica. Começamos ontem, na Secretaria de Saúde, o serviço de telemedicina, associado ao plantão da Vigilância Epidemiológica. Isso agregou demais aos nossos serviços ontem e hoje, podemos já ver resultados extremamente satisfatórios em relação a isso, né? Nós temos um médico de 8 às 17 horas, todo dia, presencialmente na Secretaria de Saúde, de 8 às 17 horas, junto com o plantão da vigilância. Ou seja, aqueles casos em que a VIEP identificar com uma necessidade grande de avaliação clínica, é feita imediatamente pelo médico, que está ali presencialmente, levando mais uma possibilidade assistencial aos nossos usuários, ou seja, trazendo conforto, segurança e mais esse suporte. E assim também evitando que eles se dirijam desnecessariamente até as unidades de saúde, reforçando assim as nossas medidas protetivas, a importância e a responsabilidade da atenção primária dentro do enfrentamento do Covid-19. A atenção básica continua preparada, reforçada e alinhada a todas as tratativas e normativas do Ministério da Saúde em relação ao enfrentamento do Covid-19, se pautando em todos o profissionalismo dos nossos médicos, enfermeiros e toda a linha de frente que está lá, né? Queria destacar também outra ação importante que tem ganhado força nas mídias sociais, que é o trabalho do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador,
que tem feito um trabalho maçante nas mídias sociais, levando informação, mantendo o seu compromisso com a saúde dos nossos trabalhadores de Barbacena e região, né? Que vem ganhando espaço e vem ganhando informação de saúde, porque alguns estão em casa e precisam ter esse tipo de assistência, né? O Celeste também fez uma parceria com o setor de imunização, buscando e levantando aqueles profissionais que mais estão expostos durante o dia a dia. Então hoje nós vacinamos na central de vacinas todos os sepultadores, todos os profissionais que estão na varrição e todos os coletores de lixo. Desculpa, gente, é muita coisa. Então, olha só, outro serviço que o Celeste vem implementando é o seguinte: todos os profissionais que estão na linha de frente, nos hospitais e nas unidades de saúde, têm agora um serviço à disposição, que são os psicólogos do Celeste. Eles podem, de forma virtual, acessar o Celeste e ter esse acolhimento com dicas de motivação e orientação, para que eles também se sintam acolhidos e preservados nesse sentido. A Diretoria de Ações de Saúde busca diariamente estar alinhado com todas as ações de enfrentamento, em consonância com a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, todos buscando o melhor para a nossa população. Muito obrigado. Então eu vou dar seguimento para a gente também entrar num alinhamento de finalizar esta entrevista, onde a rede social nos pergunta como proteger seus filhos se já tem comorbidade respiratória, ficando em casa, utilizando máscara e evitando sair. Essa é a proteção, mãe, que você pode dar para os seus filhos. Essa é a proteção, pai, que você pode dar para os seus filhos. Se você precisa sair porque você trabalha numa linha de comércio essencial, ao chegar em casa, entre, mas deixe as suas roupas já em lugar separado e seguro. Vá direto para o banho e use sabão, é a melhor medida. E evite o contato do beijo, do abraço com seus filhos. Assim você estará os protegendo. Uma outra pergunta é se quando está caminhando precisa usar máscara. Você só pode tirar a sua máscara se não tiver ninguém perto de você. Ou seja, caminhando, correndo, passeando, indo onde às vezes nem precisa ir, vá de máscara. E eu vou passar para o Dr. Herbert responder sobre se já existe vacina contra o vírus, doutor. Então, pessoal, outra questão importante, porque a gente precisa diferenciar muito bem a campanha de vacinação que a gente está tendo agora do que a gente falar para vacina para o vírus, né, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid. Essa campanha, que é muito importante do Ministério da Saúde de vacinação, é para a influenza, que é uma doença que é capaz de causar muitos danos, inclusive causou por muito tempo, e foi a última pandemia que tivemos no mundo, que foi em 2009, que é o vírus da influenza H1N1. Então a vacinação aqui é muito importante para nos proteger contra essa doença e por ser uma doença que pode ter manifestações, sintomas, sinais muito parecidos inicialmente com a doença do Covid. Algumas coisas diferentes só. Então, numa medida que a gente vacina toda a população, na verdade, principalmente as populações prioritárias, a gente consegue diminuir a incidência dessa influenza na população e, de fato, identificar o que é realmente Covid. Então, o Ministério da Saúde, a gente tem seguido todas essas recomendações, tem vacinado para a influenza de acordo com os grupos prioritários. Então, a gente já vacinou as pessoas acima de 60 anos, os profissionais de saúde, agora a gente está vacinando as pessoas com comorbidades, enfim, toda a sequência, a agenda do Ministério está sendo respeitada e peço a vocês que conversem com seus familiares e vacinem. As vacinas são uma das extrema forma da gente conseguir combater essas doenças, né? Muitas doenças foram erradicadas graças às vacinas. E aí que a gente entra nesse antagonismo que as pessoas já têm uma vacina para o coronavírus, mas por muito tempo muitas vacinas foram disponíveis e ninguém queria vacinar. Por quê? Essa cultura da antivacina fala que vacina mata velho, que vacina causa efeito colateral, que vacina é para roubar o dinheiro da Previdência, enfim, inúmeras falácias. E agora a gente quer uma vacina. Mas é isso mesmo, porque são as vacinas
que são a arma fundamental no enfrentamento de doenças infecciosas. No que se refere ao coronavírus, hoje começou uma pesquisa, começou os testes com vacina para coronavírus no Reino Unido. Então, esses estudos estão sendo feitos no mundo todo incansavelmente. Então, a gente hoje teve essa boa notícia de que começou a ser realizados os estudos. Mas até que essa vacina seja implementada, há um bom tempo, há um bom espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, a melhor maneira segue o isolamento. Então, pode ficar maçante, pode ficar chato falar isso, mas a gente vai continuar falando, porque é a forma da gente conseguir combater essa pandemia. Eu vou dar prosseguimento a algumas perguntas que ainda chegaram pela rede social, quando pergunta sobre a curva do coronavírus em Barbacena. Ela é crescente. A curva do coronavírus no nosso território, ela é crescente. Lembrando que nós notificamos os nossos casos. Ainda tem as cidades vizinhas, como Juiz de Fora, que tem mais de 100 casos positivos, como Belo Horizonte, com mais de 500 casos positivos. Barbacena está no meio dessas duas cidades, com pessoas indo e vindo a todo instante, tá? Gostaria também de dizer que o pico do Covid-19 aqui em Barbacena vai acontecer no momento que nós temos uma calculadora que, se nós não tivéssemos tomando essas medidas, já teria chegado. Mas, se nós continuarmos com as medidas de contenção, com a população usando máscara, este pico pode não acontecer e a gente ter condição de dar assistência à população que aqui tem do domínio para a cobertura assistencial, que hoje são 250 mil pessoas. Dos 25 leitos hospitalares para terapia intensiva, nós já chegamos a ter, essa semana, 70% de ocupação em apenas um dos hospitais para Covid. Então, nós não estamos com leitos confortáveis para falar sobre ainda abrirmos todas as portas sem classificar e sem a população utilizar a máscara. Uma outra pergunta que tem aqui é se o município aderiu ao programa Brasil Conta Comigo. No dia que abriu, Barbacena aderiu. Sabe por quê? Nós já temos dificuldade de cobertura de escala médica antes da pandemia. Hoje, com a pandemia e com a criação de novos serviços, isso nos torna cada vez mais necessitados de profissionais. E aí o Estado nos traz uma normativa durante essa semana que nós devemos fazer com que as UBS se mantenham abertas até mais tarde. Barbacena é um território, assim como outros territórios, precisam avaliar o seu território. Barbacena é uma cidade que tem mais de 20 unidades 19. Abertas, com médicos que cumprem carga horária diurnamente, de 8 horas, sai da UBS e vai para o hospital fazer plantão. Quando eu pego esse médico e estendo a carga horária dele, eu fico sem o plantonista no hospital. Lembrando que nós em Barbacena já fizemos o teste das aberturas da UBS aqui, onde nós temos 4 hospitais, e fizemos um quantitativo de pessoas que procuraram durante a abertura. E publicamos, colocamos em redes sociais, colocamos nas rádios, e a população teve baixa adesão a este aumento de custo financeiro nesse momento onde a gente só tem a falar que os recursos estão cada vez mais escassos. Então, nós, enquanto Secretaria Municipal de Barbacena, alinhado com a equipe técnica, manteremos nesse primeiro momento unidades abertas apenas em finais de semanas prolongados e ainda feriados, para que a população saiba onde ir naqueles casos de baixa complexidade que eles podem procurar, e o município está lá de portas abertas, com médicos, enfermeiros e técnicos. Mas nós, hoje, não iremos aderir a esta normativa do Estado, que é manter as unidades básicas abertas até mais tarde. Isso pode ser aderido, sim, lá na frente, se tiver mais profissionais,
ou até mesmo pelas cidades pequenas que não tem hospital, que ele consegue que o médico reside na cidade dele e ele consegue dar uma cobertura populacional maior. Não em Barbacena, que tem 4 hospitais de portas abertas para cada especificidade, para cada setor, para cada clínica assistida. Então nós em Barbacena não iremos aderir agora, não está nos nossos planos ainda, manter a unidade de saúde aberta até as 22 horas, como está sendo preconizado. Agora eu gostaria de responder as perguntas que nos foi enviado pela Rádio 93 e Correia AM, que foram os únicos que nos mandaram, os das redes sociais e da Rádio 93. Se nós temos estatística por região da cidade, isso são dados compilados que ficam a nível estadual, mas que nós, para tomarmos as nossas tratativas, a gente acompanha as notificações das cidades que aqui pertencem. Pois não adianta Barbacena estar numa medida e a cidade que depende do nosso atendimento estar em outra. Então nós temos sim e acompanhamos sim as estatísticas das cidades vizinhas. Prova disso é acompanhar os 100 casos positivos em Juiz de Fora, é acompanhar que ontem eles tiveram um dia de luto porque perderam uma pessoa da equipe assistencial, como estão morrendo médicos, enfermeiros e outros. Ontem, em Juiz de Fora, eles perderam um enfermeiro. E nós, aqui em Barbacena, também estamos tendo todo esse cuidado e já temos profissionais que estão sendo acompanhados, sim, como suspeitos de Covid. Então, população, pense que vocês podem nos ajudar a ajudar vocês. Este seria o nosso lema para hoje. Nós não temos material, nós não temos EPI e não estamos com nenhum noticiado que iremos receber do Ministério da Saúde ou do Estado. O que nós temos hoje são todos os 25 leitos que o município criou com recurso próprio e viabilizou os hospitais a comprarem. O que nós temos hoje é o que as mãos da nossa equipe têm feito na construção de máscaras, de capotes para serem utilizados como EPI. O que nós temos hoje são 6.700 litros de álcool gel que eu já distribuí junto à minha equipe em todos os hospitais, doado pelo Laticínios Porto Alegre. E o que nós temos hoje é muita vontade de vencer este vírus. É muita vontade de fazer com que a população de Barbacena não chegue aos números que a calculadora do Ministério nos apresenta de óbito. Mas não depende só de nós, Prefeitura ou Secretaria Municipal de Saúde, porque nós somos um só. A Secretaria de Saúde não caminha sem o prefeito e sem os seus colaboradores. E nós não conseguimos caminhar se não estivermos juntos. E eu gostaria de dizer também que eu enxergo o projeto de governo apresentado pelo Zema nas últimas 24 horas como descentralização de tomada de decisão. Se ele tomar a decisão a nível central, juntamente ao Ministério da Saúde, ele está determinando que nós façamos aquilo que a nível central enxerga, e não o que é a realidade de cada território. Por isso ele coloca lá como premissas que será discutido entre superintendências a nível de macro-região, que Barbacena hoje são 51 municípios, e a nível de micro-região, que Barbacena hoje é responsável por 15 municípios. Então não serão só esses atores e o prefeito de Barbacena que tomará as decisões daqui para frente. Assim como nunca foram somente nós. Nós sempre tivemos parcerias com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Conselho Municipal de Saúde, os diretores hospitalares, a EPICAR, em todas as tratativas, quando nós criamos o Comitê de Enfrentamento, lá no dia 27 de fevereiro. Por que nós criamos? Porque nós não tínhamos ainda alinhamento superior a nós para que pudéssemos ter ação. E hoje nós temos 25 leitos criados de terapia intensiva, fora os leitos de retaguarda clínica para a Covid, dentro do IMAIP e dentro do Ibiapaba.
Além de ainda termos 6 leitos dentro do HRB para terapia intensiva e mais 10 leitos para acompanhamento clínico. Todos esses leitos seguindo critérios e orientações do Dr. Ebert para isolamento, para que não tenha contaminação com os outros pacientes que dentro desses 4 hospitais estiverem. Pois aqui, cada um tem uma linha assistencial a se definir. Eu não posso simplesmente esvaziar um hospital, como o Ibiapaba, por exemplo, colocar mulheres lá dentro para terem seus bebês porque elas são suspeitas de Covid. Eu não posso pegar o paciente que é cardíaco e colocar dentro da Santa Casa, que seria o hospital referência se fosse esvaziado, sendo que a Santa Casa não tem serviço de cardiologia. Nós estamos falando em continuidade da prestação de serviço, vivenciando Covid e não Covid. As doenças não pararam. Nós estamos mantendo as mesmas linhas de atendimento a tudo aquilo que é excepcional, a tudo aquilo que é alta complexidade e que não pode esperar. Então esse é o modelo assistencial que Barbacena criou para a micro-região, podendo ainda apoiar a macro, quando der por finalizado tudo aquilo que a gente já buscou, que seria a chegada de 50 novos respiradores do projeto Inspirar, que está sendo criado em Belo Horizonte. Mas para que isso aconteça, nós também já enviamos a Epicar um ofício pedindo apoio lá atrás, que com que eles puderem nos oferecer, que eles nos ofereçam, porque o nosso medo é o colapso da saúde mesmo neste enfrentamento. E quanto ao hospital de campanha, nós em Barbacena hoje só poderíamos criar o hospital de campanha se viesse apoio técnico assistencial com equipe, equipamento e ainda insumos, uma vez que Barbacena já se encontra extrapolada de recursos humanos para cobrir as escalas dos novos leitos criados e ainda as portas de entradas. Alguns profissionais, eles não querem atender, alguns profissionais já estão doentes ou até mesmo a falta de profissionais para cobertura. Então nós precisamos pensar um dia de cada vez. E mediante a isso, eu faço um chamamento às pessoas que quiserem nos procurar para que possamos tomar novamente as deliberações do comitê já existente, mas sem finalidade hoje, uma vez que o Estado criou no dia 22 de março de 2020 o Comitê Extraordinário de Enfrentamento ao Covid. Hoje a gente segue esse comitê, mas nada nos impede que possamos retomar ao nosso comitê e discutirmos juntos o que será feito, o que poderemos fazer, não para Barbacena, para a micro-região, para a macro-região, que são 800 mil pessoas. Encerro agradecendo a presença da minha equipe, que nós não somos mais equipe, nos tornamos família. E hoje é um dia muito especial para nós. Apesar de toda a dor, de todo o trabalho, de toda a dedicação, hoje nós recebemos pela manhã 6.700 litros de álcool gel como doação. Em território domiciliar, se torna uma prática fácil de lavar as mãos com água e sabão. Então eu faço esse apelo também para deixar o álcool para quando a gente estiver fora do nosso domicílio ou quando a gente chegar em casa, lavar as mãos e passar o álcool pela primeira vez. Mas o álcool gel nas instituições de saúde, ele é fundamental. Sem o álcool gel, a gente não consegue enfrentar. Sem o álcool 70, a gente não consegue enfrentar. Então o meu agradecimento hoje especial ao Laticínios Porto Alegre, que entrou em contato conosco para fazer uma doação e eu pedi a eles álcool gel. Foram 6.700 litros de álcool e que nós já distribuímos entre os 4 hospitais e o SAMU. E ainda iremos distribuir para todas as unidades básicas. Por quê? Hoje, além do preço alto, ainda se tem demora na entrega dos produtos. Quem quiser comprar um respirador hoje, mais barato que encontrar é na casa de 150 mil reais para entregar em 90 a 120 dias. Será que ainda nos servirá? Essa fica a nossa dúvida. E gostaria de agradecer também ao senhor Mário Raimundo
pela beleza das rosas do sítio Candeias. Hoje ele fez a nossa equipe chorar, mas de emoção, de valorização. Ele nos trouxe beleza, ele nos encantou com as suas rosas num ato tão nobre de doação e reconhecimento ao trabalho deste município, desta prefeitura e de todas as secretarias do município. A CESAPES não está trabalhando sozinha, a CESAPES está trabalhando com todos os secretários. Nós somos uma única equipe. Gostaria de agradecer à rede Milute, Chinoca, que nos fizeram doação para as nossas máscaras e ainda material para a confecção dos capotes, né? Nós estamos falando em pandemia internacional, onde não tem EPI para comprar. E nós precisamos, dentro das regulamentações e normas que nos preconizam, construindo EPIs com segurança. Jamais eu colocaria a minha equipe para produzir EPIs para colocar a vida de alguém em risco, porque o paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém. E eu tenho os meus amores. Gostaria também de agradecer à empresa Rivelli, que além de uma doação financeira, ainda está promovendo uma live agora nesse final de semana, onde as pessoas poderão escolher a cidade através do código de QR Code para onde ela vai destinar o seu valor financeiro. Muito obrigada a essas empresas. Gostaria de agradecer também a imprensa local, Correio da Serra, Folha de Barbacena e Jornal Expresso. A 93, a Globo FM e a todos da Sucesso FM. A BQ TV e a TV Integração. Aos jornais Barbacena Online, Barbacena Mais, Jornal Nova Mídia, Flagrantes BQ, Notícias Gerais e Vertentes das Gerais. São vocês que fazem a verdade do nosso trabalho ser proliferado. Nos ajudem no combate ao fake news. Nos procurem antes das publicações. Assim vocês estarão sendo ferramentas essenciais, como se fosse uma máscara e um álcool gel. Toda vez que é proliferada uma notícia falsa, o nosso trabalho aumenta para desmenti-la. Então nós contamos com vocês, mais uma vez, que são nossos parceiros. E por fim, nós precisamos agradecer aos hospitais, à Santa Casa, ao IMAIP, ao Hospital Regional e ao Ibiapaba. Lá dentro tem profissionais médicos, enfermeiros, pessoas da higienização, porteiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, uma cadeia de profissionais que tem o mesmo valor. Se um faltar, impactará no serviço do outro. E eles estão sendo expostos por nós. Nós estamos sendo expostos por vocês. Usem a máscara, nos ajudem a ajudar. E ainda gostaria de enfatizar mais uma vez que Barbacena só está na organização que ela está porque o prefeito Luiz Álvaro acreditou e viabilizou recurso de 3 milhões de reais para que a gente pudesse fazer com que os hospitais buscassem ainda precocemente, quando ninguém acreditava que o Covid ia chegar na nossa cidade com a proporção que chegou. Sendo assim, encerro pedindo a essa população: toda vez que você receber uma notícia, responda uma carinha com máscara. Vamos fazer essa corrente do bem. Assim a gente volta rapidamente para nossas vidas e não teremos mortes, como está preconizado pela calculadora do Ministério. Nós não sofreremos as ausências dos nossos entes sem ao menos despedir, porque quem morre como suspeito de Covid, nós não temos o direito